Deus não te deve nada. E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo eu quero falar de forma muito simples acerca da questão da justiça própria, mas de forma muito simples mesmo. Isso vem a nos fazer perceber que Deus não nos deve nada. Vivemos em um mundo muito caótico, muito... caótico talvez seria a palavra. Que vivemos da forma que nós queremos e às vezes fazemos boas coisas. E nisso, no tocante à salvação, tendemos a pensar que não. As boas coisas que eu faço são os requisitos pelo qual eu vou ser salvo. E nisso temos um problema, que quando se fala de salvação, nós não podemos pensar exatamente acerca de nós primeiro, mas acerca de Deus. Ou seja, Deus sendo o justo juiz, Ele não vai passar acima de sua justiça, acima de sua lei, para nos justificar. Daí que está o problema. Muitas das vezes nós temos a tendência de pensar que nós iremos para o céu porque fizemos coisa boa, iremos para o céu porque ajudei o pobre, ajudei o necessitado, e não estou negando acerca disso, isso é algo muito bom e precisamos fazer, mas no tocante à salvação, nós não podemos contar que é isso que nos leva à salvação. Por quê? Porque muitas das vezes nós vivemos da nossa forma e escolhemos fazer as coisas erradas e ao mesmo tempo fazemos também algumas coisas certas e contamos como se Deus nos devesse alguma coisa. Ou seja, naquele dia estaremos diante de Deus e Deus vai balançar os pecados e dizer: não, você fez muita coisa boa e você fez pouca coisa má, então eu te devo o céu, então entra. Mas na verdade Deus não nos deve nada. Sendo Ele juiz, Ele vai julgar segundo aquilo que nós fazemos. E se Ele é um justo juiz, o que Ele é, Ele não vai balançar nenhum pecado. Se você talvez fez algo bom, mas também tem errado, não é digno do céu. Não tem méritos para o céu. Porque o céu é o céu de um Deus santo e justo. Daí que está a questão. Que se nós pensarmos que Deus nos deve alguma coisa, nós vamos viver uma vida que vai ser... Vamos pensar que Deus vai balançar o pecado. Não, você fez mais boas coisas e você fez menos boas coisas, você não vai para o céu, e você vai porque fez mais boas coisas, mas não, ele seria injusto. Só para ter uma noção, é como se alguém... Gosto de dar esse exemplo. Alguém de 30 anos nunca terá cometido nada de errado aos olhos da sociedade, e de repente ele mata alguém no seu aniversário, e a pessoa dizer, ao juiz dizer no dia de julgamento: você só matou uma pessoa, tem outros que mataram 3, então está livre. Nós consideraríamos o juiz como outro também um juiz injusto. Mas no tocante a Deus, Deus é justo e Ele não vai deixar passar só porque é um pecado. O que eu quero dizer é que Deus não nos deve o céu porque nós fizemos várias coisas. Ou seja, Deus não nos deve nada. Então, qual seria o ponto aqui principal que nos faria entender tudo isso? Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus. Certamente precisamos de Jesus. E a palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para que nos desse a vida eterna. Então, se nós queremos o céu, é somente através de Jesus. E por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e temos paz com Ele. Então, se sendo já justificados, sendo já santos diante dele, a única coisa que nos resta é o céu. Mas, fora disso, Deus não nos deve o céu, Deus não nos deve nada. Então pense e perceba. Vou ler um versículo aqui só para... quero ler com vocês um versículo aqui. Isaías 64, versos 6. Mas todos nós somos como imundos,
e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E outro versículo que eu queria ler só para terminar é Titos, capítulo 3, versos 4 a 7. Diz: porque também nós éramos outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para os homens, não pelas obras da justiça que houvessemos feito, ou seja, a benignidade de Deus, o amor de Deus, na qual se revelou, como disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E diz: não pelas obras da justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque sendo justificado pela graça, para que sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, a vida eterna está somente em Jesus. Por quê? Porque Deus não nos deve nada. As nossas obras de justiça diante de um Deus totalmente santo nada são. Então não é por nossas obras que nós somos salvos, mas é pela fé em Cristo Jesus. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que lembre-se, Deus não nos deve nada. Por mais que nós fazemos boas coisas, se não temos Jesus, isso vai nos levar a continuar com a mesma natureza que nós temos, que é contra Deus. Vai continuar nós a basearmos o céu, a adoração a Deus, baseando em nossa justiça própria. Mas a nossa justiça própria não opera a justiça de Deus, mas é através de Jesus Cristo. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe e até um outro próximo vídeo. Peace.